E aí galera, é hora de dar continuidade no nosso jogo que está sendo feito especialmente para o seu tio. No vídeo passado nós brincamos bastante com as possibilidades, definimos alguns designs, a gente também fez algumas paletas de cores, a gente fez alguns testes e principalmente perdemos a noção do que é realmente certo. Estamos aqui entregando nossa vida à causa do possível pior jogo do Brasil. E para esse segundo vídeo nós vamos criar todos os inimigos, criar os gráficos iniciais do cenário, vamos criar as animações do nosso herói, ou anti-herói. Vamos criar também as armas, todo o equipamento, o arsenal que esse cara vai usar para destruir a vida das pessoas de bem. E para finalizar, vamos finalmente definir a lore dessa maluquice. Então vamos botar a mão na massa e reabrir os sketches do vídeo passado. Se por algum acaso você ficar interessado em vê-los, eu peço que você assista ao vídeo anterior, pois lá eu destrinchei os valores morais da sociedade, defini o que realmente significa ser o seu tio. E olha só que coisa linda, quer dizer, que coisa feia. Olha esse cara chutando um castelinho de areia de uma criança inocente, ou então com uma garrafa na mão preparada para atacar alguém. A gente tem aqui uma série de inimigos, né? Aqui a gente fez o caranguejo, o peixe, aqui os banhistas. Mas olha o tanto de inimigo que a gente pode fazer. Cara, eu gostei muito desse casalzinho de Bob Esponja, Patrick. Acho que dá pra brincar bastante com eles, tô achando que eu vou escolher eles, vou colocar, acho que esse policial, vou tentar fazer esse tanque, vamos ver, eu queria colocar animal, mas cara, tem bastante animal no vídeo passado, acho que por enquanto esses daqui já devem dar conta, tem o boss final ainda que eu vou revelar já já. E deixando de enrolar, vamos começar a fazer aqui uma estrela do mar, né? Eu quero que ela seja meio alienígena. Vou tentar fazer uma coisa meio engraçada aqui, mas... na verdade, acho que já tem muito inimigo com cara de bobo, né? Vou tentar fazer então talvez um pouquinho mais sério, né? Vou definir aqui os espaços. Vou fazer um olhinho, que eu tentar colocar um pouquinho de músculo, né? Não sei dizer se estrela do mar tem músculo. Vamos interpretar que tem alguma batatinha da perna, alguma coisinha engraçada. Vou colocar aqui uns olhinhos. Eu acho que ficou uma versão do Patrick. Vamos tentar deixá-la um pouco mais séria. Eu acho que já tá ficando bacana. Se a gente continuar por esse caminho aqui, dá pra fazer uma animaçãozinha. Já deve ser o suficiente. Vamos pro próximo inimigo, o SpongeBob. Cara, eu não vou fazer o genérico esponjinha quadrado, né? Vamos, sei lá, pelo menos tentar ser um pouco mais criativo. Acho que dá pra deixar ele um pouco arredondado. Vamos fazer tipo eu não tenho nenhuma bucha de pia com esse formato. Vamos fazer tipo uma paçoquinha, né? Fazer tipo aquela paçoquita. A gente pode tentar deixar ele um pouco mais sério, né? A gente pode tentar deixar ele meio durão, né? Aquelas versões do Bob Esponja meio amaldiçoada que tem, né? Sempre tem umas caretas, né? Eu não sei como que chama aquilo. Tem umas caras que o Bob Esponja faz. Ele sempre parece um pouco parrudão. Tentar colocar aqueles queixos engraçados, né? Que você sempre vê no desenho. Ou não, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer um queixinho legal o suficiente. Vou tentar adicionar aqui uma expressão. Eu queria que ele ficasse assim. Eu ia tentar fazer um contraste, né? Um engraçado e o outro bravo, mas na real os dois são cômicos, né? Os dois são bem bobos, né? Então vou tentar aqui colocar umas azeitonas, umas covinhas. Acho que a covinha vai dar um acabamento bem legal, né? E vamos fazer a perninha, bracinho, sem complicar muito. Já vamos pro próximo inimigo. Eu acho que aqui uns musculinhos, né? Acho que aqui já tá bom. Agora pro próximo eu pensei no PM. Acho que o PM vai ficar legal, né? E outra, na lore o PM já é um dos piores inimigos do seu tio. Então vamos complementar essa belezura com Latrell. Um cara grande e espaçoso, com um cacetete na mão. A ideia aqui é que você se sinta acuado, né? Eu quero que ele comece a aparecer num ponto como aqueles inimigos que tem mais HP, né? Sempre tem uns inimigos brutamontes que eles aparecem e vão te encurralar, né? Pra você ficar sem opções. Vou tentar juntar as mãos dele aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mãozinha mais arredondada. Dá pra colocar aqui um porrete na mão dele. O que você achou? Vocês estão gostando? Achou que tá ficando legal? Eu vou tentar fazer uma animação dele andando também rapidinho, só pra... Todos eles têm uma animação, embora ainda não tenha mostrado, né? Mas acredito que pro nosso policial aqui já é o suficiente. E vamos agora projetar o tanque de guerra. O tanque de guerra precisa ser um pouco mais parrudo, certo?
Talvez não, acho que fica até divertido, né? Aquela ideia que a gente tem um veículo do tamanho de um cara, torna o cara um pouco mais imponente, ao mesmo tempo que ainda é um tanque, então meio que dane-se, né? Todo mundo vai respeitar um tanque. Vou usar aqui bastante formas geométricas, um tanque, na minha concepção, ele é uma coisa bem quadradinha. É lógico, né? Um tanque no mundo real fica algo bem mais sólido, mais imponente. Pensei aqui em tentar fazer uma espécie de textura vetorial aqui pra ele, acabou que não ficou muito legal, desisti, voltei atrás e comecei a adicionar alguns detalhes, né? Um farolzinho, comecei a fazer algumas linhas para adicionar um pouco de tridimensionalidade, para adicionar um pouco de profundidade, para adicionar um pouco de perspectiva, adicionar alguns canos, algumas conexões. Esse tipo de maquinário eu gosto de fazer, eu acho que isso aí, um maquinário bem feito tem mais vida do que um personagem, sabe? Proporções, vamos dizer, entre aspas, mal acabadas, mas eu gosto de pensar que é um senso artístico, né? Eu gosto de dar uma liberdade pra gente definir como que as formas precisam realmente ser no espaço do nosso universo. Até porque eu vou fazer as coisas se mexer, né? Eu quero fazer as coisas balangarem. Então, a gente utilizar um pouco de formas irreais, um pouco de movimentação na casca do veículo, vai fazer com que tudo pareça um pouco mais vivo e dinâmico, ou até meio que feito às coxas, mas não por mim, pelos engenheiros. Eu caprichei bastante nisso, eu acho até que tá bem legal. E finalmente, vamos pro próximo. Antes de fazermos nosso último inimigo, eu cansei de olhar pra esse chão feio. Olha como isso aqui tá feio, olha como que tá feio, nem combina com a estética que a gente tá criando. E eu sinto até que se eu caprichar um pouquinho mais nesse chão, vai dar um pouco mais de inspiração. Vamos lá, acho que a gente pode começar fazendo algumas ondas, definindo aqui um espacinho pro mar. Vou brincar bastante com as silhuetas curvas, né? As ondas, elas são um amontoado de água e pressão, então vou tentar brincar com layers, né? Algumas camadas de água se sobrepondo. Vou tentar colocar uma cor mais tropical, afinal de contas estamos no Brasil e acho que nada mais justo do que um verde. A areia também eu acho que vou deixar um pouco mais amarelo, tentar fazer uma referência, né? Vou brincar bastante também, tentar mesclar alguns tons de azul, verde. Eu vou mais pra frente também ver se eu faço alguns itens. Eu tava pensando, será que de repente adicionar uns coqueiros, né? Eu tava pensando em fazer um random generated, ele vai pegar alguns objetos. Tava vendo se eu faço esses objetos com uma espécie de uma perspectiva 2.3D, né? Conforme você vai andando, você vê ali uma tentativa de 3D, mas também continua num estilo meio 2D, e brincar com essa sensação enquanto os objetos aparecendo de maneira randômica vão estar ali meio que pra gente colidir, ou então pra que os oponentes trombem nos objetos, né? Isso faz com que a gente tenha algum mecanismo de gating, né? Pra gente ficar ali meio que impedindo eles de criarem verdadeiras hordas pra cima da gente, né? A gente poder escoltar um pouco eles pra um lado, pro outro, enquanto tuna as nossas armas, né? Eu sei que é chato começar desse ponto, mas eu preciso ver o jogo acontecendo, porque senão parece que eu vou perdendo a inspiração. E olha como já tá ficando legal, só comecei a mexer nas ondas, nas cores aqui do chão, já tô me sentindo inspirado. Aqui nesse ponto eu sinto que essas ondas, elas têm potencial, sabe? Se eu brincar com a transparência, colocar aqui alguns degradês, talvez definir uma areia por debaixo da água. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou também fazendo alguns códigos, né? Uns códigos de movimentação. Eu vou tentar usar um pouco de aleatoriedade, então vou tentar criar alguns códigos que eles vão funcionar como uma onda mesmo, né? Ele vai aumentar e vai diminuir de maneira meio que randômica. Então, cheguei a 15, eu paro e volto para 0. Tentar fazer um vai e volta randômico. Dessa forma, eu vou vincular a onda com isso. Então a gente cria meio que uma sensação de fluidez. A nossa onda vai parecer uma coisa viva, vindo de algum mar mesmo, né? Comecei a usar degradê em tudo sem dó. A ideia aqui era realmente resolver esse problema. Eu não queria ver partes quadradas, partes brutas, então adicionei bastante degradê, bastante esfumaçado, coloquei bastante contraste com as cores, então eu queria realmente que desse essa sensação. E por último, eu vou brincar com as distorções. Eu quero colocar bastante distorção nessa onda, né? Quero ela respirando, ela inflando enquanto se movimenta para os lados, assim. E agora eu quero te mostrar um pouquinho. Olha como ficou legal, como ficou fluido, ficou uma onda. Eu diria que pro padrão do programa que a gente está usando para fazer o desenvolvimento, eu sinto que ela tá viva.
Eu vou, obviamente, até o final do projeto, vou ficar mexendo nela. E agora vamos finalmente para as armas. Ficou faltando um monte de arma no jogo e agora eu vou finalizar todas. E enquanto eu for desenhando, eu vou explicando o que ela faz. A primeira delas é o sorvete. Eu tive a ideia de fazer o sorvete como uma espécie de uma arma que vai ficar rebatendo na tela, só que ela não vai rebater na tela, no mapa, né? Ela vai realmente rebater nas bordas da tela. Então, você, conforme for upando, a ideia é que talvez, vamos ver, né, se ela aumenta de velocidade, talvez ela vá ficar um pouco mais rápida, vai rebater mais rápido, né, vai ter um movimento mais rápido. Quero que ela aumente a quantidade de rebotes, então você vai ter uma arma ali que fica bom tempo na tela, né, então por isso a gente vai precisar de uma boa variações, né, não dá pra ter apenas um tipo de sorvete. E o nosso próximo item é o guarda-sol, a sombrinha. Eu confesso que eu não sei, eu não consegui me decidir se isso aqui seria um guarda-sol ou uma sombrinha, mas vai ser um equipamento que se parece com guarda-chuva, mas na verdade é para sol, pó. Eu acho que pela alça deve ser uma sombrinha. E ele vai funcionar como uma espécie de uma espada. Eu já tava pensando em fazer algum item assim. Então pensa lá, teu tio tá lá, pô, os inimigos vindo, toma! Chegou perto, vai tomar uma enfincada de guarda-sol na costela. A ideia aqui é ser um item que, bom, ele vai causar até um dano, mas eu acho que o principal seria talvez um knockback, né? Talvez fazer um push nos inimigos. Penso em fazer também algumas versões aqui, fazendo alguns testes, ó como que ele ficaria bem rápido talvez, né? Se você upar bastante attack speed, ou se você pegar uma boa variação deles, né? Tentar fazer alguns itens que combam com velocidade de ataque. E bom, por hora é isso, né? Isso aqui é só o código de programação e as animações. Vamos pro próximo item. Aí eu comecei a perceber que tava faltando humor, cara. Pô, é o jogo do teu tio não é um cara que vai se proteger do sol. O tio é um cara que pega um frango assado e vai pra praia. Então vamos fazer umas coxas de frango, né? Como se ele tivesse realmente pedido no iFood um frango daquelas geladeiras de cachorro e achou que era uma boa ideia usar isso como arma para se defender das pessoas que estavam simplesmente incomodadas porque queriam descansar e foram intimidadas pelo forte cheiro de frango. E como esse item vai funcionar? Esse aqui eu quero pensar que ele vai ser aquele item que fica orbitando o nosso personagem. Então, conforme for upando, vai ter cada vez mais franguitos, você vai ter cada vez mais coxas. Vamos pro próximo. Ah, mas você acha que o seu tio já tava OP, né? Coxas de frango, guarda-chuva, guarda-sóis, sorvete, caixinha de JBL e os chinelos. Mas vamos também fazer o óculos de sol. A ideia desse aqui é tiro aleatório para as direções saindo do rosto dele. Então, basicamente, ele vai ficar com óculos de sol, né? Eu quero que todos os itens sejam visíveis também no corpinho dele. Bom, você vai upar a velocidade de tiros e você vai ver um monte de feixes de luz coloridos saindo para todos os lados, como se fosse o sol refletindo no óculos dele, né? E depois fala que o teu tio não é estiloso, né? Afinal de contas, óculos de sol é a coisa mais estilosa que existe. Vamos ver como que ele fica upado no máximo. Tá ficando forte, tá ficando bufado. Vamos então deixar um pouquinho mais bufado. O próximo item vai ser uma garrafa PET cheia de refrigerante. Eu lembro no Vampire Survivor, que é o jogo que esse jogo aqui é inspirado, né? Eu quero fazer algo parecido, que tem alguns raios que você pode upar que eles ficam caindo em pontos aleatórios da tela. Eu queria ter alguma coisa assim. Então eu pensei bastante aqui na conclusão que uma garrafa PET tava faltando, cara. É muito brasileiro uma garrafa PET. Tá aqui meio que uma marca de refrigerante. Vamos fazer aqui um design. Eu não sou muito bom com design, mas dá pra brincar, né? Acho que dá pra tentar fazer alguma coisa, fazer algumas bolhas, vamos fazer uma marca. E o que esse refri vai fazer? A ideia é que esse refri apareça em pontos aleatórios da tela, de tempo em tempo. E conforme for upando, vai aparecer mais. Então, ele é basicamente para tapar o buraco que falta nas pontas da tela que o teu franguinho não vai acertar, ou que o raio que vai sair do olho dele também não vai acertar. Aí nas bordas você vai ter o refrizinho gostoso, nosso cola Fanto. E vou lá, mais um crime que o teu tio cometeu, que foi encher a praia de garrafas PET. Parabéns! Era isso que a gente precisava, né? E agora, na minha opinião, a parte que até eu esperava mais pra ver, que era começar a fazer as animações dele, né? Tá chato ter um protagonista parado,
que não se mexe. Eu já tava imaginando o que eu ia fazer com esses pés aí. Pensei em tentar fazer alguns sprites diferentes, de pé indo pra cima, assim como se ele, vamos dizer, rotacionasse no ambiente. Mas também pensei em vamos fazer um pé que seja engraçado e que dê a sensação de andar, né? Eu preciso também ser um pouco inteligente. Só que eu cheguei na conclusão que eu vou ter que desmanchar o cara todo. Esse modelinho dele montado é estático, então eu vou ter que desmanchar ele como um Lego e fazer um código que seja inteligente o suficiente para fazer uma conexão decente dos membros dele. Senão vai ficar parecendo uma animação igual dos inimigos, né? Os inimigos, beleza, eles vão aparecer ali de tempo em tempo, mas o nosso protagonista não, né, cara? Ele é o show, ele é aquilo que você vai olhar, vai sentir prazer em controlar. Então, já pra te enganar com um pouquinho melhor de qualidade, você talvez achar que seja um bom jogo, vamos pelo menos caprichar nesse cara, né? Vou desmanchar ele, vou fazer com calma as animações, sabe? Caprichar um pouquinho no dedinho, vou fazer um negócio muito legal, também vou fazer quando ele parar, ele dá tipo uma freadinha e melhor, eu vou adicionar aceleração nesse cara. Não quero que ele ande de maneira estática, eu quero que tenha uma física ali, nem que seja mínima, funcionando de fundo. Eu quero que você sinta que você, dessa vez, se tornou um tiozão. Vamos lá, olha que legal. Olha os pezinhos dele se movendo, olha, que cara gracioso, um bailarino praticamente, né? Pé bonito, né? Olha, quem que não queria ter um pé desse aqui? Fala pra mim. Olha ele escorregando, aqui ele tá freando, vou tentar fazer ele frear, vou tentar fazer umas poeirinhas saindo, porque vai ter um slide, conforme você for upando a velocidade de movimento, vai também aumentar o tamanho do slide do cara. Se você tá gostando do que eu tô fazendo aqui, considera deixar um like aí, por favor, você vai me ajudar muito com essas minhas ideias, eu tenho tanta coisa pra fazer ainda, tanto jogo que eu quero fazer, então, por favor, se você gostou, de verdade, considera aí se inscrever no canal, dá essa força, eu espero trazer muita coisa legal ainda pra vocês e, bom, vamos pra próxima. E não se esqueça, se você tiver alguma ideia de algum jogo, alguma coisa que você... vamos falar pra esse cara fazer um jogo agora do meu pai? Ou então, vamos fazer um jogo de um rinoceronte? Sei lá, usa a criatividade, deixa nos comentários aí o que você queria ver, qualquer jogo mesmo, qualquer coisa que você tiver, qualquer ideia que você pensar, fala aí que, olha, eu tô achando que pro próximo vídeo, se tiver alguma ideia, eu vou fazer, viu? Pra finalizar, eu vou contar pra vocês a lore desse jogo. Qual que é o plot twist? O plot twist, na verdade, ele não era pra estar tirando essas férias, né? Ele decidiu tirar essas férias meio que por conta própria, um sem vergonha. O que ele fez? Ele foi, cansei, viu? Acho que já que não tem ninguém vendo, eu posso ir pra praia, descansar, e é isso aí. E aí o chefe dele percebeu que ele não tava no posto de trabalho. O chefe dele descobriu, sem vergonha. Aí o que ele fez? Falou, eu vou atrás desse sem vergonha. Mas, e se o chefe dele fosse ele de alguma forma, né? Acho que isso deixa as coisas um pouco mais legais. Se fosse uma versão dele que se deu bem na vida, porque todo mundo sabe que o seu tio não é um cara de muito sucesso. Então vamos fazer a antiversão dele, né? Ele vai ser um cara mais alto, vai ser um cara com queixinho, talvez ali um cabelo mais completo. Talvez ele já tenha uma calça jeans, né? Ele que foi o vilão, afinal, ninguém deve ir de calça jeans pra praia. Vamos fazer aqui também uns Adidas aqui invocados pra ele. Eu vou fazer aqui também as meias, uns óculos, uma roupa social, afinal de contas ele acabou de sair do trampo pra ir procurar esse sem vergonha. E se ele quiser continuar na praia, ele vai ter que derrotar o próprio chefe. Eu confesso que eu pensei, né, tem um monte de ideia de boss final, mas, né, nem os aliens vão parar esse cara, nem o tanque vai parar esse cara, mas sabe quem que vai parar ele? O chefe dele vai cortar o salário dele, vai dar uma advertência pra ele, na real, né, pode até dar uma suspensão e isso pode até ser bom pra ele, não sei. Vamos fazer aqui um cara desses bem Johnsons, assim, né, esses caras bem esportes, polo, social, e fazer ele nas mesmas paletas de cores, só que com uma roupa um pouco mais social. A ideia é que ele venha sozinho no final, e se você derrotar, você ganha o jogo. Penso em fazer alguma animaçãozinha, mas provavelmente eu não vou chegar tão longe assim de querer fazer uma historinha animada contando as coisas acontecendo assim em segundo plano. Lá está o pior pesadelo do teu tio, né? Ele finalmente foi cobrado, finalmente ele vai ser destruído ou não, né? Eu acho que com esse armamento fica um pouco difícil. Espero que vocês tenham gostado, né? Deu bastante trabalho, viu? Eu nunca pensei que eu fosse ter uma ideia tão
tonta, né? Uma coisa tão besta. Mas eu acho que é isso que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de pegar ideias, pegar coisas, né? Eu tenho alguns projetos que eu queria fazer que são um pouco mais sérios, mas pra começar eu quero fazer algumas coisas mais divertidas, que me solte um pouco, né? Pra que eu possa falar um pouco mais também, que eu possa ver acontecendo alguma coisa. Acho isso muito importante. Até, novamente, se você gostou de alguma coisa, deixa um like e comenta. Talvez a sua ideia pode ser a ideia do próximo jogo. Se quiser ajudar, se inscreve no canal e valeu! Até o próximo vídeo.